Eu disse antes do intervalo, a gente ia voltar aqui para falar sobre essas oportunidades todas de trabalho, mas mais que isso, o que está acontecendo hoje? Qual que é esse movimento que nós percebemos dos empresários que estão muito preocupados? Porque a empresa, a indústria, a loja tem oferta de emprego, tem vaga aberta. Muitas vezes essas vagas ficam, tempão abertas ali e não são preenchidas. Aí nós convidamos a Michele Guedes, ela é consultora de RH, para tentar ajudar nesse entendimento. O que está acontecendo, Michele? Boa tarde, seja bem-vinda. Obrigada. O que está acontecendo aí? Porque a gente vê uma carência muito grande do empresariado com mão de obra. E a gente percebe que essas vagas estão ficando muito tempo abertas e não são preenchidas. Está faltando mão de obra? Vamos dizer que sim, mas nós estamos o que nós chamamos de alta empregabilidade. Então, assim, muitas empresas retomaram economicamente, muitos investidores na nossa cidade vindo de fora, e isso começa a ter a necessidade de contratação. E, ao mesmo tempo, algumas empresas que não pararam sua operação tiveram suas rotatividades e precisam reabastecer. O que está acontecendo? Tem gente conseguindo escolher emprego. Perto de casa, um salário melhor, um benefício melhor. Mas é assim, qual que é o melhor emprego? É aquilo que o candidato em si ele precisa avaliar em si, que atenda aos seus objetivos. E não ficar pulando de galho em galho, né? Saindo de uma empresa, entrando em outra, num curto espaço de tempo. Mas aí os empresários reclamam bastante sobre isso também. Nesse fim de semana eu tive a oportunidade de conversar com alguns e eles diziam exatamente isso. O que acontece, Valdinei? Muitas vezes o candidato ele vem, você já percebe que ele não está muito envolvido com a vaga. Mas aí ele começa a trabalhar, fica ali um mês, dois, daqui a pouco surge uma outra oportunidade numa outra empresa e ele vai embora como se estivesse trocando de roupa. Qual é o problema disso? Isso sempre aconteceu, né? Na verdade... Essa rotatividade é normal. É normal, mas estamos numa situação onde a gestão em si da empresa, as estratégias de gestão, de captação e retenção, elas precisam ser melhoradas. Então, o que acontece? Eu pago o salário fixo e um vale alimentação. A outra empresa paga um vale transporte. Economicamente falando, financeiramente, o candidato vai avaliar. Poxa, se eu estou tirando do meu salário o meu vale transporte e lá eles pagam a parte, então eu ganho aqui. Então, é essa avaliação que os profissionais, os candidatos às vagas, eles estão fazendo, Valdinei. Por isso que as empresas perdem, e às vezes perdem bons candidatos. Nem sempre aquele que ficou pouco tempo é ruim, porque ele também está atrás dos seus objetivos pessoais, financeiros, profissionais, e ele quer atender isso de alguma forma. E aí quando a gente pensa assim, mas a produtividade ela depende, né, desse ânimo do funcionário, do colaborador e tudo mais. Você acha que o empresariado, de forma geral, poderia melhorar as condições de trabalho? E aí a gente está falando em tudo, é plano de saúde, a começar pelo salário, claro, outros tipos de benefícios, para que esse colaborador ele se sinta motivado, estimulado a permanecer? Está faltando um pouco disso por parte do empresariado também? Também, algumas funções, e a gente chama de convenções, ela não possibilita o salário pagar diferente, porque é convenção coletiva. Então, todo mundo da área de indústria metalúrgica, por exemplo, tem a convenção que paga o mesmo salário. E a empresa ela não pode pagar um salário para você, como operador de máquina, diferente para ele, que é operador de máquina. O mesmo que acontece nas nossas grandes cooperativas. Exatamente, o salário é o mesmo. Mas o que acontece? Nós chamamos de salário não tributado ou o salário emocional. Você promover alguns benefícios para esse funcionário diferente do que outras empresas. O dia do aniversário, você dá um day off, que chama, né? Dá, poxa, um dia só no ano, né? Algumas coisas assim que ele, poxa, realmente eu estou sendo reconhecido, a empresa me vê como pessoa. Então, essa humanização, exatamente. Né? Então, aquela visão Ford de antigamente, era industrial, acabou. Nós precisamos trabalhar mais agora com a moda agora, a felicidade da empresa, dos colaboradores. E é isso, não romantizando, né, Mas Valdinei? É que as pessoas sinalizam que estão mais preocupadas com o seu bem-estar. Exatamente. Com a sua valorização, porque ele vai passar boa parte da vida naquele ambiente de trabalho, ou pelo menos do seu dia. E isso tem que ter
a maior possibilidade de que ele passe bem. Exatamente. Ele não tem que ter um fardo na segunda-feira que, é segunda-feira. De novo vou ter que ir para aquele lugar. Trabalhar. Não, ele já tem que estar pensando que ele está indo trabalhar, né? Ele tem a sua produtividade, ele tem que alcançar suas metas, seus resultados aí na sua atividade. Então, eu vejo assim, esse é o momento que as empresas podem escolher bons profissionais, mas também demorou um dia para decidir, ele já pega outra oportunidade. E qual que é o perigo disso? Aí a gente está falando de médio prazo, médio e longo. Por quê? A gente tem muita produtividade na região. Nós temos várias empresas abrindo e que dependem dessa mão de obra, né? E aí, se ela não corresponde a essa expectativa, amanhã ou depois, perde em qualidade, perde em produtividade e aí vira uma bola de neve. Há uma preocupação a partir disso no mercado? Com certeza. Algumas empresas já vêm pensando nisso, né? Por isso que vem essa parte da retenção que a gente chama de pessoas nas empresas, já desenvolvendo estratégias diferentes. Eu tenho alguns clientes, empresas de fora, inclusive multinacionais, que já vêm com uma mentalidade diferente do que as empresas que nós temos aqui em Cascavel, que são familiares e dentro da nossa cultura. Então, o que acontece? Cascavel teve um crescimento, mas muitas empresas são extremamente familiares. Então, a cultura organizacional ela acaba sendo muito fechada. E empresas de fora, que são maiores ou multinacionais até, têm outra mentalidade que nós chamamos. E, com isso, acaba trazendo os profissionais aí para esse banco de dados. E aí todo mundo sai ganhando essa ideia. Exatamente. Obrigado, Michele. Eu que agradeço aí o espaço, né? Boa Falar semana uma para coisa você. A gente sabe que todo santo dia você está lidando, né, com o empresariado e com os colaboradores, enfim, a gente sabe que é uma luta grande sua e desejamos que ela seja mais suave possível. Obrigada. Abraço, até mais. É isso, nós estamos aqui sempre com um assunto ou outro, né, para mostrar, para divulgar, para ampliar. É importante a gente ter essa discussão e você pode colaborar também sugerindo algum assunto, alguma pauta que nós possamos explorar com um pouquinho mais aqui de tempo com um entrevistado, com um profissional no nosso programa.